na paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus por poder estar aqui com os irmãos, nesta quinta-feira da vitória, a convite do pastor Lucas Daruti, nosso amigo, e poder estar aqui com a nossa igreja sede de Sara, que é sempre uma alegria poder estar com os nossos irmãos, para juntos nós nos alegrarmos a Deus. Eu gostaria de convidá-los, aproveitando que nós estamos de pés, para então fazer uma leitura bíblica da palavra de Deus. Haja visto que foi me dada a oportunidade para pregar, então quero aproveitar o tempo que me resta para trazer-vos uma palavra de Deus ao vosso coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Gênesis, capítulo de número 26, e o versículo 1, ok? Livro de Gênesis, capítulo de número 26, e o versículo 1, parte A, apenas deste versículo, gostaria de compartilhar convosco. Gênesis 26 e o versículo 1, os que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: houve fome naquela terra. Vou repetir: houve fome naquela terra. Amém? Tome o vosso lugar. Queridos irmãos, é claro que os irmãos já perceberam que esse capítulo 26 do livro de Gênesis, ele vai destacar um personagem, o qual, na verdade, é muito importante, um personagem que desenvolveu a sua história no período do Antigo Testamento e que, na verdade, foi um importantíssimo patriarca do Antigo Testamento. Nós estamos falando de Isaque. Isaque, aquele menino que nasceu de uma forma milagrosa. Os irmãos estão lembrados como aconteceu, como ocasionou o nascimento desse menino? É até engraçado, né? Quando a gente começa a pensar o que Deus fez para que este menino nascesse, para que Isaque viesse à existência, é até engraçado. Mas só para refrescar a memória dos irmãos, um dia Deus falou com uma senhora idosa e disse para aquela senhora idosa que ela ia ser mãe. Mas ela ia ser mãe não por adoção, mas por parto normal. E isso soou um pouco engraçado para Sarai, que na ocasião ainda não era Sara, né? Soou engraçado para ela, por quê? Porque imagina você, uma idosa, ter a capacidade de ser mãe, sendo que o tempo, né, já tinha cessado. Mas Deus falou e Deus cumpriu. E de fato, Sara, mesmo sendo idosa, deu à luz a Isaque. E interessante que na hora de colocar o nome do menino, parece que Abraão lembrou-se desta situação. Porque quando os anjos foram anunciar para Abraão que ele seria pai e a sua esposa seria mãe, ela riu. E Deus viu que ela estava rindo. E a pergunta foi essa: por que Sara, tua esposa, está rindo? Abraão estava do lado de fora. Ele nem sabia qual era a reação de Sara do lado de dentro da tenda, mas Deus viu. E parece que quando Abraão foi colocar o nome do filho, ele lembrou desta situação, pensou bem, disse assim: eu vou botar o nome dele de Isaque,
Porque quando Deus prometeu esse menino, Sara riu. Ela riu porque achou impossível de ser mãe. Mas a promessa se cumpriu. Então ele vai se chamar Isaque, riso. E de fato, Isaque foi uma bênção de Deus para aquela família. A princípio nós víamos Deus falar com Abraão, e por muitas vezes Deus disse na Bíblia: eu sou Deus de Abraão. Mas depois que surgiu Isaque, Deus já não dizia mais que era apenas o Deus de Abraão, mas ele também fazia questão de dizer que era Deus de Isaque. E depois que nasceu Jacó, aí Deus ainda acrescentou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Com certeza você já se deparou muitas vezes com essa expressão na Bíblia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por algumas vezes eu fiquei pensando nisso e fiquei tentando entender o porquê Deus falou algumas vezes que era Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Será que ele estava falando isso apenas para deixar bem claro o pacto e a aliança patriarcal que ele tinha com Abraão e com Isaque e com Jacó? Ou de fato ele queria dizer algo mais do que isso? E analisando um pouco a história desses três personagens, primeiro eu pude entender que Abraão, ele não nasceu em um ambiente onde Deus era adorado, onde Deus era respeitado, onde a sua família servia a Deus. De fato, Abraão teve o encontro com Deus depois de meia idade para frente. Abraão não nasceu em um ambiente onde aprendeu desde pequeno servir a Deus, mas teve um encontro com Deus em determinado ponto da sua vida. Aí eu paro para entender que Deus, quando fala eu sou Deus de Abraão, ele está deixando bem claro: por mais que Abraão não tenha nascido num ambiente onde ele aprendeu a servir, a me servir desde pequeno, eu sou o Deus de Abraão, porque ele teve encontro comigo há tempo. Ainda que no meio da jornada da vida, ele se encontrou comigo, resolveu ouvir a minha voz e por fé obedeceu a minha ordem. Eu sou o Deus de Abraão, ou seja, Abraão aqui representa aquela classe que por mais que não nasceu em um ambiente onde desde pequeno aprendeu a servir a Deus, mas em um dado momento da vida, você teve um encontro com Deus. E a partir desse encontro você resolveu segui-lo. Você faz parte de uma classe chamada Abraão. Amém? Mas depois aparece Deus dizendo: eu sou o Deus de Jacó. Já é um pouco diferente da situação de Abraão, porque Abraão, ele se converte na metade da vida. Isaque, ele nasce num ambiente completamente de Deus. Abraão servia a Deus, temia a Deus, cria em Deus, obedecia a Deus, e é neste ambiente que Isaque nasce, cresce e se torna um moço. E aqui eu aprendo então que Isaque representa a classe daqueles que nasceram em um ambiente cristão e desde pequeno aprenderam a temer e servir a Deus. E se Deus disse lá atrás: eu sou o Deus daqueles que se converteram no meio do caminho, agora ele está dizendo: mas eu também sou o Deus daqueles que nasceram em um ambiente cristão. Mas não para por aí, porque depois ele também vai dizer: eu sou o Deus de Jacó. Abraão representa o grupo daqueles que se converteram na metade da jornada. Isaque representa o grupo daqueles que nasceram em um ambiente cristão e permaneceram fiel até o fim. Mas Jacó representa aquele grupo que, embora nascendo em um ambiente onde a palavra de Deus era ensinada, onde receberam todas as instruções necessárias, nós percebemos que Jacó, em um momento da sua vida, não quis assumir o compromisso que devia com Deus.
e precisou primeiro quebrar a cara, atropelar os projetos divinos, para depois, lá em Betel, poder fazer um concerto com Deus e de fato colocar-se na sua presença. E aí eu entendo agora a expressão de Deus: eu sou o Deus de Abraão, os que se converteram na metade do caminho. Eu sou o Deus de Isaac, aqueles que nasceram em um ambiente onde Deus era a primazia e permaneceu fiel até o fim. Mas eu também sou o Deus de Jacó, o Deus daquele grupo que, muito embora nasceu em um ambiente onde Deus era pregado e ensinado, onde a criança aprendeu desde pequeno a servir a Deus, mas em um dado momento da vida distanciou, deixou de ter compromisso com Deus e levar as coisas de Deus a sério, até que Deus levou para Betel e deu para ele uma nova experiência, e a partir dali então assumiu um novo compromisso com Deus. Deus está dizendo: eu sou o Deus dos que me aceitaram na metade do caminho, eu sou um Deus que nasceram e permaneceram fiel até o fim, mas eu também sou Deus daqueles que nasceram em um ambiente onde a minha presença era real, deixaram-me para trás, mas depois se acordaram a tempo, se arrependeram e voltaram-se para me servir e temer o meu nome. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua vivo, e hoje Ele está aqui nessa noite para falar contigo. E o assunto aqui é que houve fome. E é interessante que a Bíblia vai dizer que essa fome que ocorreu na terra aconteceu nos dias de Jacó. Mas se nós analisarmos Gênesis capítulo 12, nós vamos ver que nos dias de Abraão também teve fome. Parece que tanto o pai quanto o filho foram alvos da mesma situação, em tempos diferentes. Lá atrás no capítulo 12, Abraão tem que enfrentar esta situação. Só que na verdade, Abraão deveria enfrentar esta situação confiando em Deus e ficando no lugar certo. Mas não foi isso que Abraão fez. Quando a fome chegou na terra, nos dias de Abraão, Abraão desceu para o Egito. A vontade de Deus e o querer de Deus era jamais que Abraão descesse ao Egito. Por quê, pastor? Porque na simbologia bíblica nós vamos entender que o Egito representa o mundo. Sair da terra prometida e descer para o Egito logo vai indicar e vai representar se ausentar de Deus, sair da direção de Deus. Na primeira dificuldade que Abraão teve que enfrentar, ele saiu da direção de Deus e da vontade de Deus. E eu quero dizer para você que essa não é a melhor forma de nós resolvermos os nossos problemas. Não é saindo da direção de Deus e da vontade de Deus que eu vou alcançar êxito para a minha vida, para a minha família, para a minha saúde, para minhas finanças e para o meu ministério. É ficando na vontade de Deus e na direção de Deus, porque eu sei que tudo passa. E o sábio Salomão escrevendo que há tempo determinado para todas as coisas. E se Deus determinou um tempo de prova, de fome, de sequidão, de deserto, encare isso de cabeça erguida, encare isso de cabeça levantada, mas por favor, não saia da direção de Deus e não abandone jamais o lugar aonde Deus te plantou. Fique aí, justamente no centro da vontade de Deus, porque essa fome vai passar, a crise vai passar, a luta vai terminar, o problema vai cessar e a vitória de Deus vai bater na tua porta. Levante a tua mão e adore, se você crê nessa palavra. Mas Abraão desceu para o Egito. Egito representa mundo.
E se eu estou na direção de Deus, eu faço vontade de Deus. Mas se eu estou fora da vontade de Deus, eu faço contrário àquilo que Deus queria. Quando na descida para o Egito, Abraão já olhou para Sara, e a Sara era uma mulher muito bonita. Ele disse assim: Sara, é o seguinte, a gente tem que chegar lá com uma história diferente, porque tu és muito bonitona, e se eu chegar lá dizendo que tu é a minha mulher, eles vão me matar para ficar contigo. Então fizemos o seguinte: tu diz que é minha irmã, tu preserva a minha vida, nós vamos ficar o tempo necessário no Egito, ninguém morre, depois a gente volta quando essa fome acabar. Irmão, é assim mesmo. Quando a gente começa a sair da direção de Deus e do querer de Deus, logo já começamos a fazer as coisas erradas. E a primeira coisa que parece que entra na vida de quem sai da direção de Deus é a mentira. E Abraão começou já mal. O primeiro degrau que ele desce é sair da direção de Deus. O segundo degrau que ele desce é indo numa direção errada, indo para o Egito. O terceiro degrau que ele desce é começar mentindo. E o quarto degrau que ele desce é expondo a sua esposa ao perigo. Parece que ele não se preocupou nem um pouquinho com a sua mulher. Se ele fosse um homem de verdade naquela ocasião, ele deveria ter dito: olha aqui, Sara, independente do que acontecer lá no Egito, tu é bonita, mas se alguém quiser dar em cima de ti ou me matar para ficar contigo, eu vou te honrar como um verdadeiro esposo até o último momento. Mas irmãos, Abraão acaba tomando uma atitude diferente, porque ele estava saindo da direção de Deus. E parece que depois que Isaac nasce, cresce, ele fica sabendo dessa história. Anos mais tarde, Isaac acaba enfrentando uma situação parecida com a do seu pai. Veio uma fome também na terra no dia de Isaac, como houve nos dias de Abraão. E sabe o que é que Isaac faz? O mesmo que o seu pai fez. Irmãos, por isso que eu digo aqui nessa noite, eu quero aqui aproveitar o ensejo para dizer para você que tudo aquilo que você, papai e mamãe, fizer vai refletir com certeza na vida do teu filho. Eu estava dizendo outro dia numa igreja que eu estava lendo ali o encarte de uma revista e dizia ali algo sobre a família. E falando sobre a família, o escritor daquele artigo disse que por um caminho estava indo o pai, e atrás do pai vinha o filho. O pai começou a caminhar e o filho vinha atrás dele. E de repente o pai se preocupou com o filho, virou para trás: filho, está tudo bem? Disse assim: tô. Disse assim: toma muito cuidado. O filho olhou para o pai e disse assim: cuidado, toma você, porque eu estou seguindo justamente os teus passos. Aonde tu pisa, eu piso. Aonde tu vai, eu vou. Para onde tu for, eu vou. Então, irmãos, isso deixa bem claro que todos os nossos passos e atitude vai refletir no futuro dos nossos filhos. E refletiu no futuro de Isaac com certeza. A crise veio e ele aprendeu com o pai dele de fugir do problema. Ele pega a sua esposa, Rebeca, que também por sinal era uma mulher muito linda, muito bela, formosa, e desce para Gerar. A intenção de Isaac não era ficar em Gerar, mas era também descer para o Egito. E quando Deus percebeu e viu que Isaac estava decidido a tomar o mesmo caminho do pai, Deus aparece para Isaac em Gerar e disse: Isaac. Ele disse: fala, Senhor. Deus olhou para Isaac e disse assim: não desça para o Egito. O Deus que viu as consequências que Abraão arcou, estava querendo poupar Isaac agora na atitude errada que ele estava prestes a tomar. Ele saiu da terra prometida e foi para Gerar. O nome Gerar significa lugar de pernoite. A intenção de Isaac era passar ali alguns dias e depois descer para o Egito. Mas Deus se colocou no caminho e disse: não, Abraão falhou, errou em descer para o Egito, mas tu eu não vou deixar. Ele apareceu para Isaac e disse: não desce para o Egito. Isaac perguntou: se eu não descer para o Egito, onde é que eu vou ficar? O Senhor disse assim: fica nesta terra, peregrina nesta terra, porque se tu ficar e peregrinar nessa terra, duas coisas eu te garanto. Qual, Senhor?
Primeiro, estarei contigo. Esse estarei contigo aqui, irmão, indica a presença de Deus em todos os dias que Isaac estivesse naquela cidade, naquele lugar. Agora eu te pergunto, existe coisa mais gratificante do que a presença de Deus? É claro que não. Nada substitui a alegria, o prazer da presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. A presença de Deus é insubstituível. E é tão insubstituível que um dia Davi pecou. E sabendo que pecou, ele estava com medo de perder tudo que tinha conquistado até ali. Ele vai para a oração e começa a chorar e dizer: Deus, por favor, eu vou te fazer 2 pedidos. Primeiro, não retira de mim o teu Espírito Santo. Isso fala da presença de Deus. Segundo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É 2 coisas que não pode faltar na vida da igreja. O que é, pastor? Primeiro, a presença de Deus, porque a presença de Deus é gloriosa. Segundo, irmão, é a alegria da salvação. Existem muitas pessoas hoje que não conseguem mais vir para a igreja, não conseguem mais servir a Deus, não conseguem mais trabalhar para Jesus. Sabe por quê? Porque perderam a alegria da salvação e a presença do Espírito Santo de Deus. Deus aparece para Isaac ali na terra de Gerar e diz: Isaac, se tu ficar, tem presença. Se tu descer para o Egito, eu te deixo sozinho. Faz a tua escolha. Quer a minha presença? Fica aqui. Agora, se tu ficar, Isaac, não vai ter só a presença. Eu ainda te faço outra garantia. Qual? Te abençoarei grandemente nesse lugar. Pastor, mas não era um local onde Isaac iria peregrinar por um tempo determinado? Sim, mas enquanto Isaac estivesse peregrinando ali, debaixo da ordem de Deus, primeiro, Deus estaria com Isaac na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano, e se for bissexto, 366, mas Deus jamais iria abandoná-lo em circunstância nenhuma. Deus disse: ó, Isaac, fica aqui, porque aqui eu estou junto contigo. Quer que eu ando contigo? Quer que quando tu acordar eu esteja contigo? Quando tu levantar eu esteja contigo? Quando tu sentar eu esteja contigo? Quando tu deitar eu esteja contigo? Quando tu for para o trabalho eu esteja contigo? Quando tu voltar para casa eu esteja contigo? Quando tu for sair com a família eu esteja contigo? Quero, então fica aqui. Aí Isaac, irmão, ele tomou um caminho que é o que eu mais recomendo. Qual, pastor? O caminho da obediência, porque todo aquele que obedece tem vitória, todo aquele que obedece tem presença, todo aquele que obedece tem milagre. Levanta a mão quem quer obedecer à voz de Deus e à sua palavra. A Bíblia diz, irmão, que Isaac ficou. Tá, pastor, mas se resume só nisso? Não. A Bíblia diz que além de Isaac ficar, Isaac semeou. Tem gente que até fica, tem gente que até obedece, mas ó, tem gente que até fica, mas não move uma palha. Tem gente que até concorda em obedecer, mas não se mexe. Tem gente que até concorda em escutar a voz de Deus, mas acha que Deus vai fazer tudo sozinho. Isaac entendeu que o primeiro princípio era obedecer, o segundo princípio era semear. E a Bíblia diz que Isaac semeou naquele ano. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em Gerar, nessa época que Isaac semeou, era loucura, porque não era a época da chuva necessária para regar a terra para o plantio. Mas mesmo não tendo a chuva que ele precisava para preparar a terra para o plantio, Isaac tinha Deus. Isaac entendeu que com chuva ou sem chuva, se Deus estava com ele, era só jogar semente.
Com chuva ou sem chuva, se Deus estava com ele, a semeadura ia ser uma bênção. Com chuva ou sem chuva, se ele jogasse a semente na terra, Deus iria fazer com que ela germinasse. Isaac entendeu que o Deus do céu era maior do que a chuva que descia das nuvens. Isaac estava certo, porque Isaac pegou a semente e semeou. Isaac ficou, trabalhou e semeou. Posso te fazer uma pergunta? Tu está semeando? Ou quem sabe você está enquadrado nesta passagem, o qual eu frisei aqui nessa noite, em que muitos ficam, mas cruzam os braços. As circunstâncias não eram favoráveis, a seca na terra castigava o chão, o local não era favorável, mas Isaac semeou. Isaac não temeu a dificuldade, Isaac não temeu os pós e nem os contras, Isaac não temeu nada. Isaac disse, bom, se Deus falou que era para mim ficar, eu fiquei. E se Deus falou que se eu ficasse Ele ia me abençoar, bora lá jogar semente na terra, porque eu sei que esse negócio vai dar certo. Bora lá semear no chão, porque eu sei que a minha colheita vai ser farta. Irmãos, eu quero imaginar quantas vezes os moradores de Gerar passaram por Isaac e disseram assim, tu tá maluco, rapaz, semear fora do tempo, a terra tá seca, o chão tá arenoso, não choveu, o que é que tu tá fazendo? Tá desperdiçando semente? Não, eu não estou desperdiçando, eu sei que a terra tá seca, eu sei que não é tempo de chuva, mas eu também sei quem falou comigo, eu sei também quem me fez a promessa, e é por isso que eu estou semeando. O que tu quer dizer com isso, pastor? Que quando todas as situações em tua volta não for favorável, mas se Deus te fez uma promessa, jogue a semente, comece a semear. Não olha para as dificuldades. E sabe o que é que mais me deixa apaixonado por isso, Wellington? É que a Bíblia diz que Isaac semeou, e olha aqui o milagre, numa terra seca, e colheu naquele mesmo ano. Era para colher no ano seguinte, mas Deus antecipou a colheita. Deus antecipou, irmão, o fruto para que Isaac entendesse que aquela promessa lá atrás não partia de homem, não era fruto da imaginação, mas era promessa que vinha diretamente de Deus. Naquele mesmo ano Isaac colheu. E me pergunta como é que foi a colheita. Irmão, com tempo favorável, com chuva no tempo certo, terra molhada, chão preparado, os moradores de Gerar não conseguiam colher mais do que 65 por 1 ou 70 por 1. Num tempo sem chuva, terra seca, Isaac joga a semente, colhe uma colheita antecipada e colhe 100 por 1. Porque com Deus é tudo ou nada, com Deus, irmão, é diferente. O mundo te oferece uma quantia, mas a proposta de Deus sempre vai ser a melhor. Levante a tua mão e adore, comece a semear, porque tu vai colher ainda neste ano e a tua semeadura vai ser farta. E sabe o que é que me deixa mais impressionado? É que a Bíblia diz que Isaac se tornou grande, foi crescendo, e Deus o engrandeceu. Com Deus o progresso, Wellington, é crescente, não é decrescente. O inimigo te dá hoje, mas amanhã ele tem que tirar de ti para dar para outro. Mas Deus te dá hoje, multiplica amanhã, multiplica depois, abençoa depois, e retribui depois, e te farta depois, e te engrandece depois, porque a despensa de Deus é farta. Isaac cresceu, foi se engrandecendo, e Deus o tornou muito grande.
grande, o teu crescimento vai ser notório. Eu profetizo por essa palavra, que quando tu começar a colher, não vai ter nada que vai impedir o crescimento que o Senhor um dia prometeu para a tua vida. Isaac aproveitou, irmão, porque no local onde ele estava tinha um poço que o pai dele havia cavado. Era um poço histórico. Abraão tinha cavado, mas os filisteus daquela região invejaram Abraão e entulharam os poços que Abraão tinha cavado. Quando Isaac chega lá, ele começa a semear, colher, e Deus prospera-o. Mas ele entendeu que também precisava de fonte de água. E quando disseram para Isaac da existência de um poço que o seu pai tinha cavado, Isaac foi lá ver. Quando viu o poço, ele entendeu: aqui está a história do meu pai. Aqui está o trabalho do meu pai. Aqui está o esforço do meu pai. Os filisteus, movidos por uma inveja diabólica, entulharam todo o trabalho que o meu pai realizou. Mas uma coisa Deus me deu, uma não, duas. Primeiro, Deus me deu habilidade para semear em tempo de seca. Segundo, Deus me deu habilidade para remover o entulho. Isaac começou a remover entulho, irmão. Esse entulho aqui, ele tem um monte de aplicação. Esse entulho pode ser o entulho da inveja, o entulho do ódio, o entulho da perseguição, porque tudo isso era resultado do que os filisteus fizeram com o poço de Abraão. Isaac botou o ouvido, escutou que lá embaixo ruía um barulho de água viva. Ele disse: opa, a história do meu pai não está morta. Opa, a história do meu pai mesmo debaixo desse entulho continua viva. Sabe o que é que eu vou fazer para acender a história do meu pai e deixar aqui também o meu legado, o meu marco? Eu vou começar a remover esses entulhos. Meu irmão, eu trago uma mensagem de Deus para a tua vida nessa noite. Não deixa o demônio com a sua influência entulhar os poços que Deus te deu. Começa a tirar todos os entulhos que o inimigo quer jogar em cima da tua história. Comece a tirar todo o entulho que o adversário quer jogar em cima da tua bênção. Faça como Isaac. Isaac foi tirando e foi tirando e foi tirando, até que o poço ficou desentulhado. A fonte de água jorrou e Isaac se servia daquela água. Quer que eu te diga mais? Isaac estava na bênção. Até que a Bíblia diz que os seus inimigos, os filisteus, os mesmos personagens lá de trás, o invejaram. É difícil, irmão, conviver com a inveja. É muito difícil. A inveja é um câncer, é uma gangrena, que se nós não tratar e cuidar, irmão, pode matar. Os filisteus, movidos pela inveja, uma inveja cheia de ódio, de contenda, começaram agora a investir contra Isaac. Foram até o responsável daquela terra de Gerar e disseram: olha, tu vai ter que mandar Isaac embora, porque ele já está mais grande do que nós. E Abimeleque, que era o responsável de Gerar, chamou Isaac e disse: Isaac, tu não pode mais ficar aqui, arruma outro lugar, porque aqui não dá mais. Tu já tornaste maior do que nós, vai embora. E o meu poço? Já era. E o meu território? Já era. E a minha lavoura? Já era. Vou ter que deixar tudo aqui? Vai. E para onde eu vou? Vá para o vale de Gerar. Isaac não brigou, Isaac não contendeu, mas Isaac deu um apelido para o poço. Disse assim: eu vou embora, vai ficar lavoura, vai ficar agricultura, vai ficar meu território, vai ficar o meu poço, mas eu vou botar o nome dele. Qual é? Eu vou chamá-lo de Sitna. Mas por que que tu vai chamá-lo este
poço de Sitna, de Ezeque. Eu vou chamá-lo de Ezeque. O apelido deste poço vai ser Ezeque. Mas por que Ezeque? Porque Ezeque significa contenda. E eu cheguei aqui em Gerar e conquistei tudo na obediência e no trabalho. E vocês são acostumados a conquistar as coisas movido de um sentimento de contenda. Pode ficar, porque eu não brigo, eu conquisto, eu trabalho, eu corro atrás, eu vou à luta, eu vou à batalha. E se perdi aqui, lá no Vale de Gerar, o mesmo Deus vai me prosperar de novo. Isaac foi, pastor? Foi. Deixou o poço? Deixou. E foi, irmão. Quando ele chegou em Ezeque, no Vale de Gerar, a primeira coisa que ele fez foi cavar outro poço. Cavou outro poço, irmão. Se já era difícil encontrar água lá no centro de Gerar, na região urbana, o que tu me diz agora na região desértica, lá no vale? Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que quando Isaac saiu da região urbana de Gerar, do centro de Gerar, e foi para o Vale de Gerar, ele não foi sozinho. Quem é que foi com ele? Quem é que foi com ele? Tu sabe quem é que foi com ele? Além da esposa, além dos empregados, além de tudo que ele tinha, sabe quem é que foi com ele? Deus. E se Deus vai, irmão, tu pode estar no centro, tu pode estar no vale, no deserto, no extremo do vale. Tu vai cavar e tu vai achar água. Tu vai trabalhar e a coisa vai dar certo. Tu vai investir, Deus vai te honrar. Tu vai lutar e vai conquistar. Se Deus for contigo, o negócio vai dar certo. E nós cantamos um hino da harpa, irmão Sérgio Capelé, que eu gosto muito, que diz: se Cristo comigo vai, e não temerei. Tá bom, obrigado. Ele chegou no Vale de Gerar, lugar abandonado, seco, sem vida. E agora, Isaac? Comecemos tudo de novo, porque soldado que é soldado não se entrega. Caiu na batalha, levanta e começa a luta de novo. O que é que nós vamos fazer? Cavar o poço. Vamos achar água aqui? Ah, rapaz, o Deus que eu sirvo é tremendo. Ele faz brotar água de rocha, ele faz brotar água no deserto, faz brotar água no vale. Vamos cavar. E acharam água. Eita, começou a semear, colheu de novo 100 por 1. E os fofoqueiros de plantão levaram a notícia para Abimeleque, os invejosos. Rapaz, o homem é tremendo. Saiu da região urbana do centro de Gerar, foi para o Vale de Gerar. Tu acredita que o camarada conseguiu achar água? Se adaptou ao local, está rebanhando os seus gados, está semeando, e está colhendo o mesmo que ele colhia aqui? Não acredito, é verdade. Vamos lá de novo. Foram até o Vale de Gerar, eu já começo a terminar. Foram até o Vale de Gerar e disse assim: ô Isaac, essa terra também é nossa e esse poço também é nosso. Ah, mas peraí, isso aí já é perseguição. Não, essa terra é nossa, o poço é nosso. Se retira de nós. Para onde é que eu vou? Vai para o extremo do vale. Vou? Vai. Vamos ficar com a minha plantação? Vamos. O meu território? Vamos. O meu poço? Vamos. Vou botar um apelido nele de novo. Qual? Dessa vez, Sitna, que significa ódio. O primeiro vocês conquistaram na base da contenda. O segundo é na base do ódio. Mas lá vou eu, para o extremo do Vale de Gerar. Só que tem uma coisa: o Deus que estava comigo na região urbana, no centro, veio comigo para o vale. E quer que eu te diga mais? O mesmo Deus que me abençoou e esteve comigo no vale, vai comigo para o extremo do vale. Porque aonde eu for, Ele vai junto comigo. Lá vai Isaac, irmão, para o extremo. E tem hora que Deus nos leva para o extremo. Cutuca o teu irmão e diz assim: irmão, chegasse no extremo? Agora isso aqui é profético, tá? Segura aí, aperta o cinto, porque Deus está nessa palavra para a tua vida. Você que entrou aqui nessa noite,
nesta campanha, irmão, e você chegou ao seu extremo, Deus te levou ao extremo, ou Deus permitiu que tu chegasse ao extremo, eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. No extremo tu vai cavar e vai encontrar água, no extremo tu vai semear e colher, no extremo o teu trabalho vai frutificar, e no extremo Deus vai honrar a tua vida, diz o Senhor. Isaac foi para o extremo do vale de Gerar, cavou o terceiro poço, irmão Tiago, e encontrou água. Isaac disse: acharam água, gente? Achamos, e é da boa. Disse assim: então cava outro. Como é que é? Cava outro. Porque o diabo tira 2, mas Deus dá 2 melhor do que aquele que o diabo levou. Cava 2 aí, cavar o outro. Vamos semear, mas nós estamos no extremo do vale. Mas aqui no extremo do vale vai também germinar a nossa semente. Vamos plantar. E semearam, e colheram 100 por 1. E Deus foi com Isaac no extremo do vale. Os fofoqueiros de plantão levaram a notícia de novo para os filisteus, levaram para Abimeleque. Gente, vocês não sabem da maior o que foi dessa vez. Camarada está quebrando tudo no extremo do vale. Gente, quer saber de uma coisa? Vamos largar de mão esse homem, porque não adianta. Tem um negócio diferente na vida dele. Se ele fica sem nada, Deus dá tudo de novo. Se a gente toma, Deus vai lá e dá em dobro. Se a gente persegue, Deus vai lá e abençoa. Se a gente tira, Deus vai lá e retribui. Vamos parar de perseguir, que não dá mais. Porque esse homem está parecido com massa sovada. Quanto mais apanha, mais cresce. Então vamos parar com esse negócio. Deixa ele lá. Chegou a notícia: Isaac, ninguém mais vai te perseguir. Desistiram, abriram mão. Desistiram. Não vai mais me perseguir? Não vão. Falaram isso? Falaram. Então vou botar o nome agora nesse poço. Como é que tu vai chamá-lo? Reobote. Por que Reobote, Jacó? Porque o Senhor expande. Porque o Senhor faz crescer. Mesmo em tempo de seca, vivendo no extremo do vale. Você crê nessa palavra, meu irmão? Deus vai te fazer crescer. Deus vai expandir teu ministério, tua vida, tua família, tua casa, teus negócios. Tu crê nessa palavra? Te coloca de pé, porque eu já estou devendo 5 minutos para vocês nessa noite. Mas o recado de Deus que eu tenho para a tua vida é esse: Deus vai fazer você expandir. Ninguém vai conseguir reter ou segurar o crescimento que Deus preparou para você. E olha, gente, que Isaac não estava ainda nem na terra prometida. Porque, como eu disse, Wellington, Gerar significa pernoite. Quando fala pernoite, o que te vem à mente? Hoje nós temos um termo mais chique, né? Chegamos no hotel, quanto é que é a diária? Mas há um tempo atrás se dizia quanto é que é o pernoite. Quantos estão lembrados? Levante a mão. Não era assim que se dizia? Quanto é que é o pernoite? Hã? Pernoite é um momento. São dias contados, programados. Isaac sabia que Gerar para ele era só o pernoite. Era uma válvula de escape. Mas ainda não era Canaã. Canaã, Isaac sabia que o tempo era de crise, de seca. Mas também em Canaã ia dar cacho de uva que 2 homens não iam conseguir carregá-los sozinho. Eu acredito que tudo aquilo serviu como experiência. Isaac começou a meditar enquanto estava no pernoite em Gerar. Bom,
se aqui nesse lugar, que é apenas uma passagem, uma peregrinação, Deus me dá água numa terra seca, Deus me dá colheita antecipada 100 por 1. Imagina a hora que eu chegar de novo na terra que Ele jurou para o meu pai de lhe dar, não somente a Ele, mas para todos nós. Irmão, eu aqui finalizo fazendo a seguinte aplicação: que nós estamos, Wellington, vivendo no Gerar, no pernoite. Aqui para nós é só uma peregrinação, é uma passagem, porque sabemos que a Canaã de Deus, a Nova Jerusalém nos aguarda. Não sabemos quando iremos para lá, mas de uma coisa temos certeza: se tivermos na região urbana, Deus vai ser conosco. Se formos levados para o vale, Deus irá conosco. E se formos empurrados para o extremo do vale, até ali Deus estará conosco. Posso orar por ti, meu irmão? Saia do teu lugar e venha à frente, porque Deus vai fazer você crescer. Crê nessa palavra, eu profetizo por ela e sinto aqui essa autoridade de Deus para fazer isso nessa noite. Deus vai fazer você crescer na terra do teu pernoite. Seja na região urbana, seja no vale, ou seja no extremo do vale, ninguém vai conseguir segurar o crescimento que Deus preparou para você. Eu faço das palavras de Isaac as minhas palavras, faço também das palavras de Deus as minhas palavras. As palavras e a atitude de Isaac foi essa: fico, trabalho e semeio. As palavras de Deus foi essa: estarei contigo, te abençoarei, anteciparei a tua colheita, e ainda este ano tu vai colher o 100 por 1. Tu vai colher o 100 por 1. Tu acredita que tu vai colher o melhor de Deus para a tua vida, meu irmão? Tu crê que Deus preparou o melhor para a tua colheita? Tem muita gente que está pensando: isso vai demorar, pregador, isso vai levar muitos anos. Eu profetizo por essa palavra que Deus vai antecipar o momento e o tempo de tua colheita. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo nosso Senhor, eu ministrei a tua palavra nessa noite com temor e tremor. Obedeci a tua voz e fiz aqui a tua vontade. Senhor Jesus, agora abençoa os teus filhos que aqui chegaram. Nós estamos vivendo, Senhor, no nosso pernoite. Nós estamos vivendo também num período de seca, de crise. Chegamos em Gerar, mas aqui, Senhor, tu falou conosco para peregrinar, até que tu nos desse o sinal verde. Deus de Israel, enquanto estivermos aqui em Gerar, no pernoite de Deus, nós vamos trabalhar, nós vamos semear, nós vamos confiar, nós vamos obedecer, mas acreditamos que vamos colher o fruto antecipado da melhor colheita de Deus. Nós vamos desentulhar, nós vamos cavar, nós vamos lutar, vamos militar e vamos fazer a tua vontade, seja onde for, mas nós cremos no melhor do Senhor para a nossa vida. E por isso, Deus, nessa noite eu ministro sobre a tua igreja a bênção de Deus, aquela bênção que tu ministrou na vida de Isaac, aquela bênção que tu ministrou na vida de Abraão, aquela bênção que tu ministrou na vida de Jacó. Pai eterno, no nome de Jesus, ainda que o tempo seja de seca, de crise, de dificuldade, de aperto, aonde o teu filho lançar a mão para semear, honra o fruto do seu trabalho, em nome de Jesus, amém.